Muito bom dia a todos. Vamos à coletiva de imprensa pré-jogo entre Chapecoense e Avaí com o técnico Gilmar Dalpozo. Vamos às perguntas. Bom dia, Gilmar. Bom dia também ao Maringá, Diego Mandrick por aí, colegas da imprensa. Bom, muito tem se falado principalmente, né, lá em Florianópolis sobre a questão de campo, questão de estádio, estrutura. Até o Wagner Love comentou numa coletiva, acho que foi ontem, que pelo regulamento nem deveria ser em Xanxerê, mas o regulamento diz que tem que ter 5 mil pessoas e vai ter isso. E foi aprovado o estádio por todos os clubes, inclusive pelo clube dele, né? Essa questão, Gilmar, assim, muito se fala do lado de lá. Aqui, concentração. Como é que está essa preparação para não deixar que nada de fora interfira, para que a equipe seja 100% focada num jogo em que é importante para conquistar uma vantagem para ir para Florianópolis numa situação boa? Bom dia a todos. Para mim é muito claro esse tipo de colocação, né? Não tem polêmica nenhuma. O jogo vai ser em Xanxerê. Ponto. Vai ser em Xanxerê. Eu gostaria muito que fosse aqui na Arena, junto com o nosso torcedor. Nós fizemos todo o campeonato lá em Xanxerê e vai ser lá. E o segundo jogo vai ser na Ressacada. Então, a partir daí não tem mais polêmica, porque já está decidido. Então, vou canalizar energia para preparar bem a equipe. Chegou as duas melhores equipes da competição, o Avaí e a Chapecoense na final, por merecimento. Um campeonato muito difícil. E o campeonato, eu posso afirmar para vocês, o campeonato mais equilibrado do Brasil. Eu lembro que a gente estreou lá com o Caravaggio. A gente não considerou um resultado positivo, que nós queríamos a vitória, mas o Caravaggio depois empatou, venceu do Criciúma, que era candidato ao título. O Santa Catarina fez uma campanha digna, sempre tem uma equipe que surpreende. Uma outra equipe que era a favorita, que era o Criciúma, pelo investimento, ficou pelo caminho. Uma campanha boa do Joinville, Figueirense, o próprio Barra. Então foi um campeonato muito equilibrado e que chegou às duas melhores equipes. É um confronto muito igual, muito direto, e nós estamos canalizando energias essa semana para montar a melhor estratégia, trabalhar mentalmente forte esses atletas, porque é um desejo muito grande meu e de todos os que estão envolvidos, inclusive do torcedor, para vencer esse primeiro jogo e depois pensar no segundo jogo lá na Ressacada. Bom dia. Tchau, filho. Bom trabalho. Vai. Bom alho aí, né? Bom dia aos amigos, Maringá, Chimarrãozinho, Mandrick, Rei de Caxias, Gladira Zambuja. Bem, Gilmar, você falou, eu sempre volto nessa questão lá de Tubarão, né? Naquele jogo calorento e que o time foi mal, e você disse, bom, a partir de agora nós temos 5 decisões, né? Já passaram 3 e agora vem as decisões do campeonato. É aquela identidade tua, né? Como, por exemplo, eu imagino domingo, sábado, um jogo que nem domingo contra o Joinville. Começando aquela adrenalina para cima, tem que fazer o serviço em casa. E para isso, toda a estratégia, sei que você já está montando com o Maringá, com a tua comissão, com os jogadores. Vai ser isso aí, casa cheia. É o jogo que todos querem, né, Gilmar? Eu costumo falar em algumas falas minhas internamente, e posso abrir tranquilamente para vocês, que agora na reta final, o coração tem que estar fervendo e a cabeça gelada. Então nós temos que pensar em estratégia, estudar muito o adversário. O Avaí, ele mudou um pouquinho a plataforma dele, depois do jogo contra o Criciúma. Então a gente já identificou isso. Então nós temos que procurar outras alternativas em cima dessa mudança de estratégia. Então esse é o grande desafio, de tentar trabalhar friamente com a cabeça, com inteligência, com equilíbrio. E a alma, ela tem que estar fervendo, porque a alma é condá, é índio, é força, é vontade de vencer, é muito desejo. A gente chegou até aqui, a gente tem esse desejo, a gente tem essa confiança em relação aos atletas também, e eu percebo que os atletas querem também esse objetivo. Então nós estamos fortemente preparados, com alma condá e a cabeça fria, gelada, para pensar nas estratégias também. Bem, bom dia a todos, bom dia, Gilmar.
Acompanhando o treinamento de ontem, aí, a gente pode ver e também nota que ritmo de jogo não falta para os jogadores, então não é momento de questão técnica, tática, é mais psicológico o trabalho dessa semana. Eu me recordo que teve uma entrevista coletiva aqui na sala de imprensa onde você falou que faltava o título do Campeonato Catarinense. Você falou sobre a conquista, a vontade de chegar a uma final, e depois você falou num pós-jogo que até tua esposa te cobrou, né? Como está sendo esse trabalho psicológico com os atletas e principalmente o teu trabalho, né? Porque tem pressão, a gente entende, né? É aquele momento que deixa o coração palpita, bate mais forte. Como que você está controlando a ansiedade também, Gilmar? Primeiro fazer os ajustes. Vamos voltar nesse jogo do Joinville. O jogo ele não foi 100% porque a gente cometeu, a gente sabe internamente o erro que nós cometemos no gol. Na fase de construção, que não dá para conduzir bola. Ali na fase de construção é dominar e tocar, porque é uma zona muito perigosa. Então, os ajustes ainda a gente tem que fazer para chegar à perfeição, e agora esses jogos vai exigir essa perfeição nos nossos comportamentos, porque senão a gente vai pagar caríssimo um erro. Eu lembro em 2013, no campeonato de 2013, nós somos, por merecimento, a gente foi o melhor time da competição. E houve duas falhas técnicas no nosso melhor jogador de regularidade, que foi o Nivaldo, no jogo de ida lá. Em 5 minutos nós tomamos 2 gols, que o Nivaldo acho que jogou mais de 10 anos no clube, e foram erros técnicos naquele momento, que ele não gostaria que acontecesse, mas é um ser humano que está ali, e aí foi determinante. Depois a gente tentou buscar o resultado em casa, a gente venceu só de 1-0. Um abraço para o Nivaldo, que eu sei que ele está torcendo para nós também, mas só para pegar um exemplo, não para crucificar um ídolo do clube, que nós temos que ter a concentração altíssima. E controlar a ansiedade. Eu estou pagando muito caro o meu trabalho na Chapecoense. Eu vivo um drama familiar do meu pai. Então, eu tenho todos os motivos. O meu pai, ele precisa muito mais do que a Chapecoense nesse momento. Mas eu estou aqui, eu estou trabalhando, eu tenho um compromisso com o clube, eu quero muito. Eu estou pagando um preço altíssimo para a conquista do título. Então, eu quero muito esse título. Então, talvez o meu pai precisaria muito mais, que ele está passando um drama familiar, mas ele sabe que o filho dele está trabalhando, e ele sabe que foi um pedido dele o ano passado. Vai, filho, vai trabalhar na Chapecoense, porque ele tinha medo que eu fosse para o Nordeste, e nesse momento que ele está precisando, ele gostaria que o filho dele estivesse próximo aqui. Então, cara, eu tenho todos os motivos, e é assim que eu estou trabalhando, e é assim que eu vou trabalhar até na última gota de sangue, fazendo valorizar tudo aquilo que eu aprendi, os princípios com meu pai. Raposo, bom dia. Você é um treinador com uma história gigantesca na Chapecoense, né? Falta essa coroa do título e várias coisas podem te motivar, né? Sua família, a comunidade chapecoense, a torcida, mas é esse fator do seu pai que nesse momento, sua maior motivação para ganhar esse título para o Verdão? Vamos ter o cuidado para separar as situações. Tudo que foi proposto nessa minha última contratação, a gente conquistou, que foi a permanência ano passado. Em momento algum, quando a diretoria me contratou ano passado, eles disseram, não, ano que vem nós temos que ser campeão ou classificar para a Copa do Brasil. Tanto é que eu não me preocupei nem em colocar premiação. Se a gente for campeão, não tenho nem pretendo nada. Porque a gente não pensava naquele momento em título estadual. A gente pensava em tirar a Chapecoense, que era uma situação muito difícil. Então a gente conseguiu esse objetivo. E depois, no final do ano, a gente foi em busca de contratação, a gente trabalhou muito. Eu não tive férias o ano passado, porque eu fiquei aqui e depois já fui me qualificar, buscando o curso e me qualificando para a sequência de carreira, e eu me qualificando, automaticamente eu ia trazer esses conhecimentos para o clube. E aí começou o campeonato estadual, a gente foi oscilando, como todas as equipes oscilaram, mas aquilo que o Tadeu falou internamente, depois do jogo, antes do jogo contra o Figueirense, a gente falou que eram 6 decisões, e a gente está seguindo. Então já deu certo, e
E eu quero muito esse título, mas eu sei reconhecer que tem um adversário também. E se perder esse título, não vai diminuir em nada. Não vai diminuir em nada o meu trabalho, tudo aquilo que eu me dou por esse clube. Então tem que saber separar esse meu sentimento. É o sentimento do torcedor e de todos que estão envolvidos, a Chapecoense, que querem o título, mas não vai diminuir em nada. Na semana seguinte a gente já tem que se preparar e trabalhar para uma série B bastante dura. Então é assim que eu trabalho. Domingo passado, quando a gente venceu o jogo contra o Joinville, eu já estava pensando na decisão, eu estava feliz por dentro, mas eu não estava eufórico, porque eu quero mais. E se eu ganhar o título, quem me conhece, no dia seguinte eu sou o primeiro a estar dentro do campo, trabalhando para o clube, como eu sempre fui assim, que eu acredito em fé, força e coragem. Gilmar, bom dia a todos. Vou fazer uma pequena viagem no tempo agora, voltar 25 anos, lá no ano 2000. Você fez parte de um grupo que protagonizou uma das maiores quebras de favoritismo que se tem notícia no futebol recente. Quando o Caxias foi campeão em cima do Grêmio, até então, naquele ano, o Grêmio mais caro da história do futebol do Rio Grande do Sul e um dos mais caros da história do futebol brasileiro até aquele momento. Ronaldinho Gaúcho despontando, virando ídolo, começando aquela trajetória de ídolo. E o Caxias, com meses de salário atrasado, com diversos problemas, foi lá e quebrou aquele favoritismo, vencendo a primeira de 3-0, jogando com autoridade no Olímpico, depois você pegando o pênalti do Ronaldinho no último lance da partida. Foi uma história incrível, né? Eu lembro disso para trazer a sua trajetória e, dentre os aspectos que você leva para o vestiário na preparação para uma decisão, quanto vale a sua história pessoal? Como é que você transmite isso para os atletas? Porque nós temos um grupo com muitos jovens que estão jogando as suas primeiras grandes decisões, os primeiros grandes momentos. Como que o líder e o treinador trabalham a própria história para motivar, para concentrar, para deixar o grupo mais coeso? Poxa, que lembrança boa. Mudou completamente a minha vida naquele título gaúcho. Eu tinha jogado 10 anos, quase uma década no Caxias, tinha jogado em outros clubes, o Veranópolis, Guarani de Garibaldi, e até então, na minha trajetória, tudo era uma normalidade para equipes do interior e nada impactante na minha vida profissional e nem do Caxias. E aí nós tínhamos no líder, que era o Tite, que nos ensinou e que nós iríamos mudar de patamar só se a gente conquistasse um título impactante, e aquilo marcou muito. Mas aí teve processos, e nesses processos teve muita cobrança, muito incentivo, essa parte mental muito forte, e transformou a minha vida, a minha maneira de pensar futebol. Eu peguei o gostinho, a partir daquela conquista, de conquistar, de não só participar por participar, porque até então eu também era como muitos desses atletas que estão aqui, que não tinham conquistado um título impactante. Então aquilo transformou a minha vida. E não só a minha, como a do Tite, depois foi para o Grêmio, entre outros jogadores lá. E a partir daquele momento, eu passei a ver o futebol de forma diferente. Eu subi de patamar, fiquei 4 temporadas na Europa, jogando em altíssimo nível. Quando eu volto para o país, volto a jogar no Goiás, naquela campanha 2013, excepcional do Goiás, do Cuca, Grafite, enfim. E aí passei a ser um pouquinho chato no futebol. E eu não aceito a derrota. Eu não aceito. Eu quero sempre conquistar, eu quero sempre a mais. Então, impactou muito. Então, quando eu for fazer uma abordagem com os atletas, para mim fica muito fácil. Eu não conto a história do Barcelona, do Manchester City, eu não conto outras escolas, eu conto a minha trajetória, que era quase impossível, naquelas circunstâncias, 5 meses de salário atrasado, vencer o título milionário. E a gente conseguiu. Então eu passo essa energia, passo essa minha história, e esse poder de convencimento é que faz a diferença. Profetizar, mostrar para eles e despertar esses atletas que uma conquista de título vai impactar na carreira deles, eles vão crescer profissionalmente. Então, todas as histórias, todas as conquistas, mas essa em especial, eu sempre conto para eles. E aí tu não precisa buscar um profissional da psicologia, com todo o respeito, que eu acredito na psicologia com início, meio e fim,
mas num período curto, as nossas histórias, a história do Maringá, do Rafael Lima, do Emerson, nós temos uma comissão técnica que jogou em altíssimo nível e a gente passa para os atletas diariamente para convencer eles. Bela lembrança aí, Claudir. Estávamos lá naquela época, na Chapecoense, na época era um clube totalmente desorganizado, mas com seu nome já, estádio modesto, um campeonato de 2 meses, por isso a gente, aqui as emissões de rádio acompanhavam muito, né? Especialmente do Duplo Grenal, estávamos lá nessa transmissão e vibramos muito com a tua defesa. E a Alice está aqui, o João também, eu me vem à mente agora o lançamento do uniforme, o tema do lançamento do uniforme, que foi o resgate da tradição. Os jogadores, né, com as camisas, uma festa linda aqui nos camarotes, aí no Espaço Cicobi, e resgatou, já a partir da tua chegada com o Maringá, no salvamento do rebaixamento, digamos assim, da Série B, mas esse resgate, né, a gente vê no olho do jogador aquilo que a gente via ali quando você chegou, 2012, 2013, isso aí que impacta, que o torcedor fez acreditar, porque a festa que se viveu lá em Xanxerez domingo, fazia tempo que não se vivia, né, Gilmar? É muito boa essa tua pergunta, porque me dá a oportunidade de explicar para todos e para o torcedor. Quando a gente procura resgate da identidade do clube, tu tem que ir buscar atletas com esse perfil. Então, às vezes, o mercado oferta um atleta com uma qualidade nota 8 e 10, mas o comportamento dele, o perfil dele não é para a cidade de Chapecó e não é para a história do clube. E aí, às vezes, a gente vai no mercado e um atleta que é nota 6 em termos de futebol, 7, mas o perfil dele é nota 10 e o olho dele brilha, porque ele tem que ter um comportamento, e esse é um compromisso enquanto técnico, porque eu tive muita referência de bons técnicos e me formou como homem, 2 filhas maravilhosas que eu pude educar. Então é isso que a gente passa, e a gente também não quer só jogador bonzinho, não, também. Mas que ele tenha uma identificação com a cidade, que ele entenda como que funcionam os processos, e para resgatar essa identidade, esse orgulho que o torcedor vai a campo, que dá um carrinho, que nunca desiste da jogada, a gente procurou isso no mercado. Procurou isso, e a gente selecionou os atletas ano passado que ficaram, que o olho estava brilhando, e aí a gente foi no mercado e trouxe esses atletas envolvidos com a causa, e isso nos orgulha. Se a gente vai ganhar ou perder é outra história, mas hoje é notório isso, que realmente eles dão a vida por esse clube, para a família, eles estão muito confiantes e eles estão muito envolvidos. Então eu tenho muito cuidado, e na hora da contratação, se a gente puder trazer um jogador qualificado e for comprometido com a identidade, beleza, senão a gente vai trazer jogadores comprometidos com a causa, e é isso que a gente fez e priorizou em dezembro. Seguindo a linha de raciocínio do Tadeu, sobre essa questão de resgatar a tradição e família, eu me recordo que no final do ano passado, nas suas entrevistas coletivas, você falava sobre a aproximação da família dos jogadores, né? Que é um momento em que eles estão mais próximos da família, as pessoas que eles gostam, que convivem no dia a dia, as pessoas que transmitem paz para eles. E me recordo de uma entrevista coletiva com o Marcinho, logo que ele teve o filho dele, pequenininho aqui, a mulher com a criança nos braços, e também foi citado esse assunto, que o Gilmar Dalpozo estava junto com os jogadores tentando resgatar a família. Hoje a Chapecoense tem esse perfil de família na tua visão? E como foi feito esse trabalho, e como seguir com esse trabalho para a sequência da temporada? Dou uma respirada, que para mim esses valores eles são excepcionais. Então eu tenho muito cuidado. Situações que às vezes a gente nem externa, mas a minha família joga muito com a equipe, tem muita preocupação. Aliás, a gente já tem a preocupação quando eu ligo para um atleta lá, o Maringá também, se preocupando se a família tem filho, já se preocupando em um colégio bom na cidade, porque eu fui atleta. Poxa, quando eu cheguei em Portugal, teve alguém que me acolheu. Quando eu fui jogar no Santa Cruz, em Recife, alguém me acolheu. Cara, e esses são valores. Então a gente se preocupa muito com essa questão de família, porque esses familiares, jogadores que vieram, por exemplo, do Nordeste ou de São Paulo, fora da região aqui do Oeste de Santa Catarina e de Santa Catarina, eles estão aqui com a esposa e com o filho. E às vezes eles têm um filho pequeno que nem a mãe, nem a avó, ninguém está para cuidar, e ali tem um filho. E às vezes o atleta ele tem que dormir bem para o rendimento. O caso do Carvalheira,
Esse ano, o desempenho dele foi interferiu porque o filho chorava de noite. O Marcinho, a mesma coisa no passado. Mas, no entanto, o filho do Marcinho, do Carvalheiro, a gente vê todos os momentos, eles vêm em treino, vêm em jogos, então a gente tem muito essa preocupação. Porque o futebol, às vezes, tu perde um título, perde um jogo e... Cara, e aí vem crítica de todo lado e às vezes se esquece que por trás tem um ser humano que ele tem as dificuldades, ele passa dificuldades e às vezes até numa relação, separação, ou pai, ou alguém, então internamente a gente procura fortalecer muito isso. E tudo aquilo que eu faço, eu recebi um abraço carinhoso lá em Brusque, porque os jogadores ficaram sabendo do problema do meu pai. Então, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. E isso é muito bonito. E é para a vida. Aquilo que eles fizeram lá em Brusque, cara, era aquilo que eu precisava. Era o conforto. E foi muito verdadeiro. Então, acontece seguidamente essas situações. Quando precisou, estou até me alongando muito, porque é importante isso. No primeiro jogo contra o Marcílio, que o Mário Sérgio, ele deu a cavadinha... E a gente abraçou ele no intervalo, se vocês perceberam, todo mundo saíram junto, abraçando, enquanto alguns torcedores estavam criticando. Eles se abraçaram e no intervalo eu disse, Mário, você é o único jogador que eu não vou tirar no segundo. Se tu perder 10 gols, eu vou te deixar. Porque é muito fácil eu te tirar e aí vai parecer a falha tua muito maior. Eu vou te dar apoio no momento que tu precisa. E aí foi muito marcante aquele momento. Então, todo momento que tem uma dificuldade, uma adversidade que a gente passa, a gente se abraça internamente. Então, essa é a nossa identidade como clube. Dalpozo, ontem a gente conversou com o Mário aqui, né? Também o presidente Alex esteve num programa nosso falando sobre essa final e colocando alguns pontos, principalmente essa vantagem do Avaí de 2 resultados iguais. Como quebrar essa vantagem que o Avaí já larga, né, por ter feito uma campanha melhor na primeira fase, nessas 2 partidas? Porque se a Chapecoense não sofrer gols, tem um passo muito importante para o título, porém precisa ganhar um jogo, né, para ficar com o troféu. Internamente, a gente foi construindo alguns comportamentos que nessa hora ele é muito importante. Então, por exemplo, tem situações que eu vou para o intervalo, e depois tu vai entender a minha resposta, eu vou para o intervalo, a gente tá vencendo de 1-0 o adversário. Eu estimulo muito os atletas a buscar o segundo gol, o terceiro. Então a gente trabalha dessa forma e começa mentalmente a ficar muito forte. O que a gente está trabalhando nesses 2 jogos? Não pense em resultado, pense em produtividade. Desempenho, ser melhor que o adversário, jogar mais, marcar mais, mentalmente estar forte. E aí tu vai gerando volume, tu vai tendo controle de jogo. E fazendo isso, tu está muito próximo da vitória. Porque se a gente for pensar, poxa, se a gente empatar aí, a gente vai querer acelerar demais uma jogada, não vai dar certo. Ou tomar decisões, comportamentos que não são natural. Não, joga. Quando tiver com a bola, joga. Propõe jogo. Massacra o adversário. Aproveita o melhor momento e faça gol. E por uma situação ou outra, o adversário estiver melhor, seja muito forte na marcação. Não pode gerar dúvidas, tá? Independentemente de resultado. Então eu trabalho muito essa questão. Tira sempre o resultado. Se a gente estiver ganhando, empatando ou perdendo, para mim não muda mais nada. Produz. Você produzindo, tu está muito próximo do objetivo, que é o resultado.